começar a falar com vocês, então esse vídeo é uma proposta talvez inicial, essa live é uma proposta talvez inicial, de nós começarmos a conversar a respeito destes processos encantadoramente educativos, pedagógicos e andragônicos que existem dentro do terreiro, destes processos que, sob a responsabilidade do Pai de Santo, né, principalmente, do dirigente espiritual, fica a cargo de poder provocar ou trazer a ambiência e, principalmente, né, manter e ratificar tradições a partir das demandas que a gente tem sociais, as demandas que a gente tem grupais, de uma maneira, obviamente, pelo menos na nossa compreensão, de uma maneira fundamentada a partir da ciência, a partir da amorosidade e da paz, né? Dentro do terreiro, ele é um lugar de profunda ressignificação das nossas lutas, das nossas resistências sociais, das nossas revisões, né, sobre o que é atuar no mundo. O terreiro, como ponto de encontro de toda a humanidade, em todas as suas classes sociais, em todas as suas classes intelectuais, ele é, por si só, uma usina nesse processo de revisão. O terreiro, me perdoem outras instituições, tá? Isso é só a nossa opinião e a opinião com base na Umbanda que a gente pratica. Quero respeitar integralmente as demais opiniões aqui. Mas o terreiro é por si só hoje, pelo menos em nossa humilde visão, um dos locais mais democráticos, de fato, que existem na sociedade. E o umbandista não percebe isso, ainda. O umbandista ainda precisa entender que esse espaço, vamos começar a falar desses processos educativos a partir do espaço, te confere contato íntimo, contato intrínseco, contato, eu não vou falar no sentido funcional, melhor dizendo, né? Quando a gente pensa em Cambono médium, em médium de apoio e médium de atendimento, o terreiro confere esse contato integral entre todas as pessoas, entre todas as classes, entre todas as ideologias, entre todas as suas diferenças. E aí eu questiono você, umbandista da nossa comunidade. Qual é a importância fundamental se aquele que por quem você está passando, quando dentro do terreiro, fora a sua vida particular, a gente não... Nós vamos querer passar conhecimento para você levar, mas ainda o controle dessa vida é sua, né? Ali dentro do terreiro nós temos um código a ser seguido por todos, então não é essa parada de tudo posso. E aí dentro do terreiro, qual é a importância fundamental se aquele por quem você está passando, desde que cumprindo os objetivos da casa, seja negro, gay, pobre, analfabeto, feio diante desses códigos de beleza que a gente é massacrado pela sociedade, se ele é aleijado, enfim, se ele é de absolutamente qualquer grupo fora da sua compreensão da normalidade. Nenhuma. Porque todos estamos lá naquele espaço para fazer cumprir os desígnios do sagrado, dos orixás. Todas as pessoas assumem, eu estou obviamente falando de um bom terreiro, porque a gente sabe que não pode se generalizar, as pessoas assumem suas funções, assumem as suas responsabilidades dentro do terreiro, e a partir do instante em que vestem branco, ou a partir do instante em que se defrontam com uma consulência, essa condição igualitária, essa condição fraterna, essa condição principalmente
pacífica deve imperar. E talvez aqui já se inicia um processo educacional fenomenal dentro dos terreiros de Umbanda. Tomara que o seu, que vai me assistir em algum momento, em uma outra condição, também faça isso. Eu já tenho inúmeras histórias nesses pouco mais de uma década e meia aí de Umbanda, inúmeras histórias dos típicos emergentes nojentos que todo mundo está abaixo dele, que ressignificaram a maneira de olhar aqueles que estão na condição da qual ele veio, né? Eu tenho inúmeros casos de pessoas extremamente racistas, homofóbicas, que conseguiram entender o processo de igualdade a partir da experiência de terreiro. Em nossa casa, por exemplo, sou um combatente ferrenho à agressividade, à separatividade, à intolerância de qualquer espécie, também pertinente às ideologias políticas, né? Você tem a sua, você pode defender, você pode palestrar a respeito dela se você quiser, você pode conversar com as pessoas a respeito do que você quiser, mas você não pode, de maneira inegociável, atacar pessoas, separar pessoas, expulsar pessoas da realidade de terreiro só porque elas não acreditam, não têm uma ideologia política comum à tua, né? Isso a gente, na nossa casa, não consegue realmente tolerar. A gente convida a pessoa, cara, o umbandista não é religião de conversão, então você vai ser abençoado fora, pode ir lá atacar os bolsonaristas, pode ir lá atacar os petistas, como brasileiros, né? Já falei isso num vídeo, nós vamos reforçar e legitimar todas as lutas sociais fora de um terreiro, a partir dos movimentos sociais, a partir dos movimentos políticos, a partir dos movimentos conscienciais, mas dentro do terreiro, para quem a gente acredita ser umbandista, sempre atrelados a métodos de paz. Quando a gente vai para a parede de fuzilamento, isso a gente acredita que não seja umbandista. Mas voltando a essa didática maravilhosa que o terreiro tem, e essa responsabilidade de manter as tradições, né? Alex, o que é tradição? Tradição é o rito? Pode ser, mas é uma é uma ínfima parte. A tradição, ela é a presença de determinadas falanges e entidades? Sim. Dentro da epistemologia, né, dentro de como o terreiro vai professar ali o seu conhecimento, né, ele tem um conjunto tradicional de saberes que deve ser passado para a sua comunidade, que ao ser passado para a comunidade também, vai contribuir substancialmente para o processo dessa educação pedagógica, andragônica e experimental, né, vivencial, visceral, sensorial, para aqueles que fazem parte de um terreiro, de condição de reestabelecimento de uma relação de igualdade para com o meio que se vive. Já disse para vocês que parte das funções da Umbanda compreende 4 níveis de integração, né? 4, lembra que 4 é a realidade, 4 é a matéria. A integração do homem consigo mesmo, a integração, e nesse processo tudo que a gente vê Deus, a integração do homem consigo mesmo, a integração do homem com a natureza, a integração do homem com o outro e a integração do homem com o universo. E ele se condicionar a ver esse processo a partir de uma visão igualitária. E a tradição é importantíssima no espaço sagrado para que os adeptos de uma religião como a Umbanda percebam, desde um contexto histórico, que é lindo, olhando para a cultura de um país, por exemplo, né? O que traz a tradição indígena, como eles contribuem, qual é a força social, política, religiosa, a força educativa que um índio
eu até brinquei disso num vídeo passado, seria extremamente fácil e possível um índio incorporar num presidente babacão lá como o Bolsonaro e vamos colocar, né, o sagrado bonitinho lá nas leis e convidar e movimentar. Já pensou se todo o Congresso, o Senado, Poder Judiciário e o presidente com os prefeitos, ao invés de ter esse monte de caboclo no terreiro, eles incorporassem os caboclos? Resolvido todos os problemas. Mas não. A massa precisa de um processo educacional porque é a partir do povo que a gente vai eleger bons governantes, não é isso? Então, dentro do terreiro, voltando ao assunto, nós devemos trazer para a nossa comunidade de santo toda a bagagem que confere a experiência indígena no processo da vida. A bagagem que compreende, lembrando, sempre buscando equalizar a igualdade. A bagagem cultural, educacional, histórica do negro africano, não apenas das barbáries oriundas da escravidão, né? Que pena que nós somos um país que ainda não quer olhar para essa questão, né? Você pensa que uma Alemanha já consegue olhar para o nazismo com outros olhos, porque fez os museus, os campos de concentração viraram museus altamente preservados, porque os alemães não querem isso de novo, né? Colocam essas instituições para mostrar para a sociedade que mudaram de ideia. Pelo menos tentam, né? A gente não sabe, eu não sou alemão, e aqui no Brasil a gente não olha para a escravidão com todos os olhares, né? Aqui, e ali já começa o racismo. Olhar para o negro e todo o contexto e toda a vida, e é uma oportunidade para nós brasileiros, hein? Eu estou falando de índio, agora estou falando do negro, olhar para isso, todo o processo religioso, filosófico do negro, grande parte daquilo que a gente acredita filosoficamente falando, eu me alimento na cultura iorubana, né, para trazer aqui para vocês. A questão relacionada a ciganos, putz, quer um povo mais perseguido que cigano? Você quer um povo, olha só que coisa interessante, nós não vamos falar de cigano aqui, mas só para vocês entenderem a riqueza de um terreiro na alma de um homem. Nós não temos registro na humanidade de um povo que invadiu, né, porque invadiu não é no mau sentido, né, que colocou-se em outras terras aí, que invadiu tantas terras mundo afora em um processo completamente pacífico. Ou você tem notícia de guerra cigana? E esse povo saiu mundo afora. Pensa nisso. Só para começar, né, o assunto. A questão de em solo brasileiro teve deturpações e até aí tudo bem, mas a questão no solo brasileiro da presença de um elemento de força à frente, muitas vezes, de muitas casas, com a presença da mulher, pombagira, pá! De repente no terreiro tem puta, né? Tem mulher que se maquia. Por que que era puta, né? A pombogira conhecida como puta, como prostituta nos terreiros. Porque ela forçava a mulher a ser algo que era completamente contra aquilo que a sociedade mandava ela fazer. E aí ela ia ser taxada mesmo, né? A cultura completamente machista, patriarcal que a gente tem, entra uma mulher que quer sensualidade, que quer sorrir, que quer sexualizar a parte da feminilidade da mulher, que quer dizer que ela pode e deve ser voz de comando, né? Olha que aprendizado isso para o terreiro. O trickster Exu, de entender que Exu traz que quebra completamente a questão maniqueísta da cultura católica, né, cristã, que a sua vida mundana pode ser observada de vários olhares, que você tem porcaria dentro de você que precisa sair para fora. Então o terreiro
dentro daquilo que a gente acredita, o bom terreiro, e só para começar, né, nós poderíamos falar dos orientais, dos boiadeiros, dos baianos, que foram aí o primeiro povo brasileiro, vamos chamar assim, né, na miscelânea do que compõe o nosso povo, né? Mesmo que eu não acredite tanto nessa linha, mas respeito os malandros, né? Por aí vai. Mas aí a gente tem o terreiro como agente social, cultural e principalmente educativo para tirar a gente dessa inércia de saber, na perspectiva de que a gente transporte esse saber para a nossa vida comunitária. Cada um no seu nível, cada um no seu grau de compreensão, cada um no seu grau de atividade diante deste processo todo, mas toda a comunidade de santo, de cabeça baixa diante do sagrado, de cabeça para o alto diante do encontro com Deus e de olhar reto diante do outro. Então, respondendo a irmãos que acreditam que a gente não difunde as lutas sociais do terreiro, nós no CEIA acreditamos que as entidades militantes da Umbanda escolheram a gente, não foi por acaso. Né? A mediunidade não caiu na minha cabeça, porque ela é bacana, porque ela é legal. Caboclo Sete Pedreiras, Pai Francisco de Aruanda, Donzinho, Exu Figueira, Senhora das Sete Espadas, Exu Mirim da Encruzilhada e todas as entidades que me assistem não vieram via e-mail para mim. Me escolheram porque eles tinham uma função no meu processo de evolução e a cada filho do CEIA esse processo cuidadosamente inserido em um contexto de sincronicidade para que em algum momento nós nos encontrássemos e restituíssemos, estudássemos, nos fundamentássemos para que essas questões históricas, energéticas, espirituais, educativas, sociais, promovessem o nosso crescimento e a nossa evolução diante de todas as lutas e desigualdades sociais. E a gente fazer isso, conduzir as nossas vidas particulares com alegria, sabedoria e poder a cada emanação do meu ser, a cada parte minha que se transforma a partir de uma experiência religiosa com as entidades, com os meus irmãos de fé, eu ir diminuindo essas desigualdades a partir da equalização da minha visão. E nós temos no terreiro, segundo aquilo que a gente acredita ainda, a possibilidade de promover essa ideia, de promover essa compreensão para toda uma comunidade de consulentes. Porque tem até aquele vídeo maravilhoso, um vídeo comercial que diz que coloca as criancinhas brancas e negras para poder professar comentários racistas para uma negra como base de uma propaganda. Né? O vídeo te arrebenta, assim, te faz chorar demais. E aí as crianças se negam ao trabalho e dizem, eu não consigo isso. Mas isso não é real, mas isso é mentira, não posso fazer isso, e choram. Né? E algumas negras relatam as suas experiências de racismo. Mas a lição desse vídeo é o seguinte, ninguém nasce odiando. Você aprendeu muita coisa para odiar o outro, para odiar a diferença, para odiar, para intolerar pessoas. E aí, como eu chego como dirigente espiritual, como as entidades chegam como orientadoras e mentoras espirituais nestes seus processos completamente íntimos e individuais para poder lavar isso? Nós somos um país homofóbico, nós somos um país patriarcal, nós somos um país racista.
E nós não podemos continuar hipócritas. Se o seu racismo é estrutural, se ele é condicional, se ele parte de um princípio de imanência, né? Tem aquelas pessoas boazinhas, mas que vê um negro chegando perto e atravessa a rua. Nós somos todos assim. E aí a gente precisa de religiosidade, de espiritualidade prática, de conhecimento para transformar a nossa visão, equalizando os nossos olhares e saberes diante daqueles que são atacados e diante daqueles que atacam principalmente, para nós não nos perdermos na hipocrisia novamente. Porque se me confere guerra, essa guerra armada, essa guerra ideológica, essa guerra de combate feroz, se eu tenho alguém para atacar, eu já não tenho paz dentro de mim. Foi até o que eu postei ontem nas palavras de Sai Baba, né? Tiro eu, tiro o quero, só fica paz. Então nós temos que zelar, sobretudo, por isso. Nós temos que reforçar que o inimigo mora dentro. Que se alguém merece um olhar, se alguém merece uma atenção, se alguém merece ressignificação, se alguém merece remodelar, tá aqui, ó, dentro de nós. É aqui que nascem todos os problemas. É aqui que nascem todas as diferenças e as indiferenças que nós temos para com a vida. E a Umbanda é, sim, uma combatente de uma estratégia que, se eu contasse toda a história para vocês aqui, vocês vão falar: tô convertido, Alex, não quero mais ser outra coisa a não ser umbandista. De tão lindo que é esse processo. E tem um porquê ele escolher a massa. Porque nós estamos num país democrático que quem institui os poderes, que quem institui as leis, que quem institui os códigos de conduta, que quem institui as relações é o povo. Só por isso justifica a Umbanda nascer no povo, para o povo. Mas nós não podemos nos perder nesses achismos de magias, de oferendas, de ebós, de poder. Não, nós temos que erguer o povo. E dentro daquilo que a gente acredita, o que ergue o povo é a educação. O que ergue o povo é o conhecimento. O que ergue o povo é nutrir as esperanças deste povo, a fim de que sua realidade pode ser melhor, maior, diferente dessa qual nós estamos inseridos. E como comunidade, trazer impulsos para esse povo crescer, evoluir, votar bem. Para esse povo, ao ver um ato de racismo, de homofobia, poder agir como cidadão e falar: para que você está errado. Sabe, porque tem um monte de umbandista que defende, né, as lutas sociais, mas vê um ato de racismo, vê um ato de homofobia, não faz nada. Não, tem que agir. Você tem um papel social, é o seu irmão de fé que está ali. Tem um monte de umbandista que defende 1000 ideias de combates sociais, mas que não olham para os mendigos na rua. Tem nojinho. Tem um monte de umbandista que sai fazendo 1000 posts nas redes sociais e financia o tráfico de drogas, fumando a sua maconha, cheirando seu pó. Que é ferir todos os princípios de leis. Dentro daquilo que a gente acredita, o uso de drogas ilícitas, ele não é aceito porque fere a lei dos homens. Se fere a lei dos homens, que é uma representação das leis divinas, a gente não concorda. E as drogas lícitas também, nosso terreiro, aliás, atualmente estão sendo severamente combatidas nos processos educacionais e espirituais pelos quais a nossa casa passa.
porque também causam muitos danos às pessoas, a gente sabe disso. Então, sendo assim, nós temos que agir diante desses processos a partir dos nossos limites, da nossa compreensão, com a paz. E o terreiro é papel fundamental para que a gente possa, eu como dirigente espiritual, os meus irmãos de fé que vestem branco, extremamente conscientes de cada um deste processo, professar, propagar essa ideia de paz, de igualdade, a partir das experiências que vive dentro do terreiro com Umbanda, a partir dos aprendizados que a Umbanda lhe confere, a partir dos aprendizados que nós passamos com as sabedorias dos orixás e com a que é fundamento para nós, com os ensinamentos cristãos de Jesus, que é o avatar que seguimos aí, para que as pessoas possam se relacionar e serem melhores definitivamente. Né? E assim a gente fazer, de fato, um mundo melhor a partir da nossa comunidade, para todas as ambiências.